Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje vamos explorar a vida de Napoleão Bonaparte. Ele foi um estrategista brilhante, um líder polêmico, e tem muitas histórias interessantes. Preparem-se, porque hoje vamos revelar 15 curiosidades fascinantes sobre Napoleão Bonaparte que vão te surpreender. Todo mundo acha que Napoleão era baixinho, certo? Essa é uma das ideias mais difundidas sobre ele. Mas será que é verdade? Vamos explorar um pouco mais sobre esse mito. Mas isso é um mito. Na verdade, Napoleão não era tão baixo quanto muitos pensam. Ele media cerca de 1,69 m, o que era uma altura bastante comum para os homens de sua época. Para colocar isso em perspectiva, a altura média dos homens franceses no início do século XIX era aproximadamente a mesma. Então, por que essa ideia de que ele era baixinho se espalhou tanto? A confusão veio da diferença entre as unidades de medida da França e da Inglaterra. Na França, a medida usada era o pé francês, que era um pouco maior que o pé inglês. Quando os ingleses traduziram sua altura, ele parecia mais baixo do que realmente era. Na verdade, ele era um cara imponente, com uma presença marcante e um olhar que podia congelar até o coração dos inimigos mais corajosos. Sua estatura física pode ter sido mediana, mas sua estatura como líder e estrategista era gigantesca. Ele dominou a Europa com sua inteligência e carisma, deixando um legado que perdura até hoje. Napoleão era um gênio militar, mestre da estratégia. Ele concentrava forças em um único ponto para esmagar o inimigo. Sua artilharia era precisa, destruindo linhas inimigas antes do combate corpo a corpo. Suas táticas são estudadas até hoje em academias militares do mundo inteiro. Até Napoleão teve seus momentos de derrota. Ele, que foi um dos maiores líderes militares da história, também enfrentou tempos difíceis e reveses que mudaram o curso de sua vida e da história mundial. Ele foi exilado 2 vezes. A primeira vez foi após sua abdicação em 1814, quando foi enviado para a Ilha de Elba, um pequeno território no mar Mediterrâneo. A Ilha de Elba, embora pitoresca, era uma prisão dourada para o imperador deposto. Ele tentou reorganizar sua vida e até governou a ilha por um breve período. Em 1815, ele escapou, reassumiu o poder na França durante o período conhecido como os 100 Dias, mas foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo, um dos confrontos mais famosos da história. Desta vez foi exilado na ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico. A ilha era remota e inóspita, um lugar de isolamento total, onde ele passou os últimos anos de sua vida. Mesmo assim, ele deixou uma marca indelével na história. Suas reformas e conquistas militares ainda são estudadas e admiradas, e sua figura continua a ser um símbolo de ambição e liderança. Em 1803, Napoleão vendeu a Louisiana para os Estados Unidos por 15 milhões de dólares. Este evento histórico é conhecido como a Compra da Louisiana. A transação foi um marco significativo, tanto para a França quanto para os Estados Unidos. A Louisiana era um território gigantesco, abrangendo cerca de 828 mil milhas quadradas. Napoleão precisava de dinheiro para financiar suas campanhas militares na Europa, especialmente contra a Grã-Bretanha. A venda foi uma solução rápida para seus problemas financeiros. Para os Auriwa, a compra significou dobrar seu território e garantir o controle do estratégico rio Mississippi, que era vital para o comércio e a expansão para o oeste. Thomas Jefferson, então presidente, viu a compra como uma oportunidade única para expandir a nação. Para a França, a venda marcou o fim de suas ambições coloniais na América do Norte. Napoleão decidiu concentrar seus esforços na Europa, abandonando os planos de um império francês no Novo Mundo. A transação mudou o curso da história para ambas as nações. Napoleão era um leitor voraz, carregando uma biblioteca ambulante até para os campos de batalha. Sua coleção tinha mais de 20 mil volumes, de literatura a tratados de história e estratégia militar. Ele acreditava que o conhecimento era a chave para o sucesso e estimulava a leitura entre seus soldados e generais.
Em 1804, Napoleão implementou o Código Napoleônico, revolucionando o sistema jurídico da França. O código unificou as leis civis, garantindo direitos iguais aos cidadãos perante a lei. Ele abordava temas como propriedade privada, liberdade individual, casamento, divórcio e herança. Napoleão sobreviveu a mais de 6 tentativas de assassinato. Uma das mais famosas foi a Conspiração dos Punhais, em 1800. Em 1809, um jovem alemão tentou esfaqueá-lo durante uma revista militar. Felizmente, a Guarda Imperial impediu o ataque a tempo. Ser um líder poderoso tinha suas desvantagens. Em 1804, Napoleão se coroou imperador da França na Catedral de Notre-Dame. Vestindo um manto de veludo púrpura e carregando um cetro de ouro, ele fez um espetáculo grandioso. O momento mais emblemático foi quando ele tirou a coroa das mãos do Papa e coroou a si mesmo. Napoleão era um entusiasta da ciência e tecnologia. Ele incentivou o desenvolvimento científico da França, criando institutos de pesquisa e financiando expedições. Ele era um colecionador ávido de relógios de bolso, apreciando a precisão e complexidade desses mecanismos. Via nos relógios um símbolo de organização e eficiência. Napoleão transformou Paris com monumentos magníficos como o Arco do Triunfo, encomendado em 1806. Ele também foi responsável pela construção de marcos importantes como a Rue de Rivoli e a Coluna Vendôme. Napoleão era um administrador competente, implementando reformas que modernizaram a França. Ele reorganizou o sistema tributário, criou o Banco da França e implementou a meritocracia no serviço público. Sua visão estratégica transformou a França em uma nação mais moderna e próspera. A relação de Napoleão com a Igreja Católica foi marcada por altos e baixos. Em 1801, ele assinou a Concordata com o Papa, restabelecendo o catolicismo como religião majoritária na França. No entanto, a relação azedou quando Napoleão anexou os estados papais e prendeu o Papa em 1809. Napoleão acreditava que a educação era a base para um império forte. Ele criou um sistema de ensino público estatal, gratuito e obrigatório para todos os meninos. Fundou a École Polytechnique, uma escola de engenharia e ciências. Queria formar uma elite intelectual para impulsionar o desenvolvimento da França. Napoleão era um ícone fashion, ditando tendências com seu estilo militar impecável. Ele adorava chapéus bicorne, casacos longos e ajustados e botas de montaria. Seu estilo era copiado por homens de toda a Europa. Napoleão deixou um legado profundo e duradouro, influenciando a história da Europa e do mundo. Ele foi um gênio militar e um administrador talentoso, mas também um líder autoritário. Seu reinado foi marcado por glórias e conquistas, mas também por violência e sede de poder. E aí, pessoal? Curtiram descobrir mais sobre Napoleão Bonaparte? Ele foi uma verdadeira tempestade na história. Comentem qual curiosidade vocês acharam mais interessante e qual figura histórica vocês querem ver no canal. Deixa aquele like, se inscreve e ativa o sininho. Valeu, pessoal, e até a próxima!